Bom dia, boa tarde, boa noite àqueles e aquelas que nos assistem nesse 7º episódio do programa Teses Anarquistas, a contribuição libertária para o binômio Educação e Trabalho. Hoje, conversando sobre o Centro de Memória e Educação da Universidade de São Paulo, mais especificamente o Arquivo João Penteado. E para falar sobre esse patrimônio da classe trabalhadora, nós temos duas pesquisadoras que foram fundamentais na aquisição, organização, divulgação e análise de todo esse material, que são as pesquisadoras Tatiana da Silva Causavara e Luciana Elisa dos Santos. A professora Tatiana é doutora em Educação pela USP, um doutorado concluído em 2012, com o título A Militância Anarquista através das relações mantidas por João Penteado entre estratégias de sobrevivência após anos 20. E a professora Luciana Elisa também é doutora pela Universidade de São Paulo, em 2014, com a tese A Educação Libertária e o Extraordinário, traços de uma pedagogia revolucionária. Então, para nós do canal do LAED, é uma alegria muito grande poder conversar com essas pesquisadoras, das quais o meu trabalho é muito tributário, foram muito importantes aqui para que eu pudesse desenvolver as minhas próprias pesquisas também sobre a Escola Moderna de São Paulo. A número 1 era dirigida pelo João Penteado, e então, para nós do canal do LAED, é uma alegria e uma honraria muito grande recebê-los. Então, eu peço que a professora Tatiana e, em seguida, a professora Luciana se apresentem brevemente, para que, então, o nosso convidado também de hoje, o professor Leonardo Brito, amigo e colega do Prof. EPT, hoje, extraordinariamente, também participa conosco aqui desse episódio, possa, então, iniciar a nossa conversa com a primeira pergunta. Então, professora Tatiana, boa noite. Aliás, esqueci de dizer, eu sempre esqueço, Tatiana, hoje, dia 22/10/2025, à noite, dia 22/10. Eu sempre esqueço de mencionar a hora e o dia que a gente está conversando. O nosso programa é gravado, é importante registrar. Mas, Tatiana, desculpa, eu te interrompi. Imagina. Eu sou a professora Tatiana, atualmente eu sou professora na Prefeitura de São Paulo, professora de História, também trabalho numa escola particular aqui da região, a Escola Pitangueiras, e faço pós-doutorado na USP, onde pesquiso atualmente, a partir da metodologia da história comparada, a Escola Moderna do Belenzinho e a Escola Oficina número 1 de Lisboa. E, então, continuo estudando, analisando as questões sobre anarquismo. Então, é importante para a nossa discussão aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Tatiana. Professora Luciana. Bom, então, obrigada pelo convite, Leonardo, Rogério, prazer para mim também estar aqui com a Tati. Então, eu sou a Luciana, sou professora também, tenho doutorado, como vocês já mencionaram, em História da Educação e pesquisei o mestrado o João Penteado, O doutorado eu pesquisei mais o Francisco Ferrer, a Escola Moderna de Barcelona, e a organização da escola e tal. E agora a gente trabalha, vai, volta, e agora eu estou fazendo um pós-doc, que eu entrei mais para a questão da história da educação, da disciplina, em si, da questão das temáticas que, como o anarquismo, são desaparecidas, da história. Então, eu estou estudando depois da Constituição a presença dos indígenas nas licenciaturas, da temática dos indígenas na formação de professores, na formação inicial, e não na educação básica. Então, é muito interessante o quanto que vem tudo acontecendo, depois das mudanças legais e tudo mais. E é isso. Obrigado, Luciana.
Léo, a bola está com você. A primeira pergunta é Obrigado, sua. querido. Obrigado, querido. Como o Rogério falou, professor Leonardo Brito, aqui do Colégio Pedro II, e também, né, professor do ProfPT, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional, e do Pós-Ensino lá no IFRN. Conversar com a Tati e com a Luciana é sempre um prazer, né, porque são pesquisadoras aí que tiveram um trabalho muito importante na organização do acervo João Penteado, né, e eu queria ouvir um pouco de vocês, né, como é que foi essa negociação com a família do João Penteado, com os herdeiros do João Penteado, para que o acervo fosse para a USP, né? Porque a gente imagina que é sempre uma relação difícil, né? Suplantar diversas burocracias do serviço público para a gente levar, né, um acervo que historicamente é tão importante e que, ainda que todos reconheçam a importância de um acervo como esse, né, nem sempre a burocracia nos facilita. E aqueles que não são da nossa área, muitas vezes entendem aquele material, né, como um material a ser descartado, né, como se fosse simplesmente uma massa documental que não tivesse mais valor algum. E para nós que somos pesquisadores do campo da história da educação, é um acervo mais do que valioso, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês em relação a como, na pesquisa de vocês, no desenvolvimento das pesquisas de vocês, né, como é que vocês conduziram esse processo de transição, né, entre o acervo, a posse familiar do acervo e a formação lá desse acervo no Centro de Memória da Educação, no CME da USP? Bom, vou falar um pouquinho para vocês como foi que esse acervo chegou lá, né? Em 2002, eu estava já fazendo mestrado com a Carmen Silvia, e eu estava fazendo sobre as práticas da escola moderna, né? As práticas de ensino. Então, pesquisando, principalmente a partir do início do boletim, que era o que a gente tinha, principalmente através do arquivo da Unesp. Tinha alguns números no arquivo da Unesp, no ASMOB, no CEDEM, né? Encontrei alguma coisa no AEL também, era muito pouca coisa, assim. E o livro do Flávio Luizetto, né, era uma referência para gente. E aí, eu, com uma amiga que também nós tínhamos estudado e pesquisado a greve geral de 1917, na iniciação científica, na história, então a gente já tinha visto, essa temática da escola moderna, ela já tinha aparecido para a gente, né? E aí perguntei para ela, falei, vamos lá, Kátia é o nome dela, minha amiga. Falei, Kátia, vamos lá comigo na escola, vamos ver o que tem lá? Vamos ver se a gente encontra alguém, vamos conversar. Fomos na cara de pau mesmo, né? Pegamos pelo endereço que a gente tinha e nós fomos lá na escola. Quando nós chegamos lá, nós fomos bem recebidas, né, pelo seu Álvaro e pela esposa dele, a dona Marli, que é a sobrinha neta do João Penteado, e eles estavam fechando a escola, né? A escola de comércio Saldanha Marinho, ela funcionou até 2002, 2003. A data oficial do fechamento, pelo que eu vi, é 2003, né, do fechamento da escola. Então, em 2002, eles já estavam em processo de fechamento da escola. Assim. E aí eu expliquei para ele o que eu estava fazendo, qual era a minha pesquisa, que eu estava procurando documentação para estudar as práticas de ensino da escola. Aí, a primeira vez que eu fui, ele liberou alguma coisa, assim, para mim. Ele me mostrou aquela foto, que era uma cópia, nem era original, né, aquela foto de 2012. Ele me mostrou alguns números do início, do boletim, alguns que eu não tinha acesso através de outros acervos. E ele me convidou para voltar lá. Aí eu voltei outras vezes, ele foi liberando aos poucos a documentação, né? Quando eu terminei o mestrado, eu levei para ele um exemplar. Eu fui lá com a Kátia, levei um exemplar para ele, e aí ele perguntou para mim se eu não intermediaria a doação que ele queria doar, o acervo que ele tinha lá para a USP, e
se eu não faria isso de intermediar. Na época, a Carmen, ela estava saindo do Brasil, estava indo para Paris fazer pós-doc, e falei com a Carmen, tudo, e ela, na época, a diretora da faculdade era a Selma Garrido, e aí ela nos ajudou, né, a fazer esse levantamento, a levar o material para lá, e a Cecília Ranamati também, né, era minha professora também na época, no mestrado, e depois ela era uma das coordenadoras do Centro de Memória, estava ligada ao Centro de Memória, e ela ajudou também nessa intermediação, a Doris, a professora Doris Acioli. Então, nós tivemos um grupo aí de professores que ajudaram, né, a levar esse material para lá, e só que ele também foi liberando aos poucos esse material, né, mesmo quando a Carmen entrou na história, assim, o CME, a Faculdade de Educação, ele foi abrindo as salas aos poucos. A escola, ela estava tomada por cupins, tinham salas, assim, que tinham vigas totalmente, não sei se a Lu chegou a ver, né, chegou, né, Lu? Vigas tombadas, livros, que só tinha capa inteira, assim. A escola, ela estava já há um tempo numa crise financeira brava, assim, então não tinha um tratamento adequado do acervo. E uma parte do acervo já tinha sido levada pelo Flávio Luizeto para o FISCAR, né, para o departamento lá de Unidade de Informação e Memória, e uma parte já estava lá. E aí ele foi liberando aos poucos, tal, e a gente foi feito um recorte temporal, né, até os anos 60, praticamente a gente pegou o período de vida do professor João Penteado, ele falece, se eu não me engano, em 65, né, Lu? Isso. Então, é mais ou menos isso que o nosso recorte. Então, muita coisa foi surgindo ao longo do levantamento que a gente foi fazendo, né, da seleção que foi sendo feita. E muita coisa a gente só foi descobrir depois, né, porque ele foi enviando materiais, caixas, a gente foi fazendo seleção, tinha todo tipo de documentação ali, a Lu pode falar um pouco também, porque teve uma parte que ela participou mais do que eu, acho que lá do tratamento, né, Lu, das fontes, e aí foi feito um grupo de pesquisa em torno dessa documentação, então, a Iomar foi importante nesse processo também, né, Iomar Zaya, foi importante no processo de levar esse material para lá, fazer o inventário, o tratamento, né, então tinha todo tipo de bolsista aí, desde acho que de pré-IC, né, até passando pelos alunos de graduação, mestrado, doutorado, então tinha uma equipe grande trabalhando com esse acervo, nós nos reuníamos regularmente, então foram formados também, no nosso grupo, nós formamos subgrupos para escrever artigos, para discutir os temas, para ver as afinidades, né, que a gente tinha, e porque ali tinha muita coisa, então o Daniel, na época, foi estudar o teatro e o cinema, acho que a Flávia estudou também fotografia, a Lu foi para a parte literária, né, então, cada um quer falar um pouco aí, Lu? Fala melhor você, essa parte acho que você lembra mais do que eu, né? Você falou, Tatiana, sobre, né, a participação desses outros pesquisadores. Queria aqui mostrar aqui o livro, né, o resultado, né, desse trabalho de vocês, sobre a organização da professora Carmen Silvia, né, para o qual vocês contribuem com diversos artigos, né, uma publicação de 2013, né, e só pela sua primeira, né, explanação sobre a escola já se percebe, né, o protagonismo de vocês nesse processo, né? Então, eu pediria a Luciana que falasse um pouco também sobre essa experiência e
também em relação, né, a esse primeiro resultado, vamos dizer assim, mais robusto, né, que é essa publicação. Né? Isso. A gente fez um trabalho assim bem complementar, né? A Tati teve primeiro a importância do trabalho da Tati, né? De bater a porta da escola. E agora, assim, eu já estava lá na faculdade de educação como bolsista, né? Eu era da graduação, então eu estava no Museu do Brinquedo, eu estava nos lugares assim meio de memória da infância, que eram temas que me interessavam, né? E aí eu entrei para o Centro de Memória, e lá no Centro de Memória eu trabalhava com acervos e essa ideia já de documentação, né? Que foi algo que eu gostei bastante, que me chamou. E aí, num dado momento, chegou a Tati, né, com a Carmen, e essa documentação que foi acontecendo, como ela disse, né, a gente foi até a escola algumas vezes, então era um prédio já uma cara, né, de uns anos, um caixote, né, retangular, os anos 80, 90, sei lá, com alguns andares, né, e bem já deteriorado, e eu lembro muito de um piano, né, de parede, assim, se deteriorando lá, que eu falei, não dá para trazer esse piano, e porque tinha muita coisa mesmo, e essa coisa das caixas, né, eu estava ouvindo a Tati falando que era muito documento naquelas caixas de papelão, e que a gente foi levando, e depois, no Centro de Memória, descobrindo o que era, né? Que é algo que eu estava até esses dias pensando, que essa coisa do critério de guarda dos documentos e de continuidade, assim, né? De deixar para a posteridade, né? Porque o João Penteado não estava mais lá, e como um anarquista clássico, ele já era um arquivista, né? Essa coisa de guardar as coisas, documentar. Até a Tati falando do Luizeto, lá da UFSCar, da documentação que está lá, tem um caderno muito legal lá, que João Penteado cola todas não, claro, muitas reportagens, textos que ele escreveu, né, que saíram em jornais. Então, tudo que ele publicava, ele cortava tirinha, punha, escrevia, então, um caderno já, onde ele organiza uma coleção, né, com uma mentalidade dele, né, e isso tem um significado diferente para um arquivo e para se pensar esse sujeito e tal. Agora, do jeito que veio ali, veio por intermédio dos familiares, né? Então, tinha muita coisa burocrática que acredita-se, né, que o valor que se dá à documentação burocrática, escolar, institucional, talvez seja um valor grande, né? E a parte pessoal dele, que foi a parte que eu fiquei mais envolvida, né, mais no princípio. Depois a Tati comenta aí o doutorado, ela foi para mexer com essa parte pessoal, né, mas no começo, quando veio, que veio tudo misturado, então aí que tem os documentos, né, habeas corpus, né, documentos judiciais, e outra coisa que as coisas que o João Penteado escrevia, que também eu acho interessante, essa coisa da guarda da família, do olhar do outro ali, que também é um outro, envolve afeto, né, e de guardar o que é mais importante, né, e então tinha esses textos que o João Penteado escreveu a vida toda, que são textos de muitos gêneros, né, de a gente fala que é literatura, mas é uma diversidade de gêneros textuais, discursivos, para a imprensa,
para jornais espíritas, tem peças de teatro, tem texto. Poesia, né? Oi? Poesia tem também. Poesia, texto que ele está batendo em todo mundo, fazendo muita crítica, né, sobre a educação, e aí algo também como uma característica dos professores anarquistas e também de professores dessa época, de ter essa proximidade com o ato da escrita, né? Então, não é algo tão distante da habilidade e da capacidade assim da gente poder se comunicar, ter essa liberdade de escrever a literatura, inclusive. Então, a gente... Oi? Não, perdão, te interrompi, desculpe. Não, é isso. Assim, eu ia te perguntar sobre esse acervo do João Penteado, principalmente no que diz respeito à biblioteca, né, aos escritos do João Penteado e mesmo as influências, né, que vocês observaram quando vocês tiveram, né, enfim, encontraram essa massa documental, todo esse acervo riquíssimo que vocês trabalharam ao longo de muitos anos, né? Você, Luciana, teve no doutorado lá em Barcelona, teve a oportunidade de conhecer a Fundação Ferrer e Guardia, enfim, de estar lá com Pérez Solá. Falei certo? Como é que é a minha pronúncia? No catalão, eu não domino o catalão, então acho que é Pérez Solá, né? Pérez Solá, Pérez, porque o catalão é alguma coisa entre o francês e, né, não, mais ou menos ali dialogando com o castelhano, mas muito mais para o francês. Enfim. Incluso o português. Do português, exato. Eu recebo também, eu me inscrevi na mala direta lá da Fundação Ferrer e Guardia, e aí é muito legal, porque eles mandam para a gente, né, aquele update da agenda deles, e aí eles mandam em catalão e mandam em castelhano, né? E aí, para entender, eu vou ao castelhano para depois entender ali a dimensão das mensagens em catalão. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você teve lá em Barcelona, na oportunidade do teu doutoramento, e você, obviamente, investigou a fundo ali a documentação da Escola Moderna de Barcelona, né? E aí, nesse sentido, o que você encontrou no acervo João Penteado dessa referência direta à Escola Moderna de Barcelona? Além dos escritos do João Penteado sobre a Escola Moderna de Barcelona, né? Você encontrou recortes, não é? Enfim, livros do próprio Ferrer e Guardia na biblioteca do João Penteado. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso também, porque eu acho que é importante para quem está assistindo a gente, né, saber o que encontrar em termos de documentos, não só acervo de documentos, folhas, e é como a gente, quando a gente pesquisa em arquivo, a gente encontra mais uma biblioteca, mobiliário, não é? Documentos iconográficos, e aí queria ouvir um pouco você em relação a isso. Tá, eu vou falar algumas coisas aqui, aí a Tati me complementa nessa coisa dos livros também, mas aí você estava dizendo, eu pensei aqui, o arquivo João Penteado, ele é um arquivo que é um exemplo para centro de memória muito completo, porque ele tem documentação em geral, com várias finalidades, né, dentro da instituição e pessoal. Ele tem uma biblioteca, né, que é uma biblioteca orgânica, a figura ali de uma pessoa e muito mais do que a instituição. E ele tem peças museológicas, né? Então, são frentes que o acervo tem, que trazem até uma completude assim para uma função de um centro de memória, né? E o que eu me lembro de muita interessante pensar, né, nessa relação do que ele tinha com o que vinha de fora, né? Ele tinha alguns jornais, né? Tinha o Humanità Nova, alguns jornais, né, italianos. Só que livros, por exemplo, ele tinha muitos livros editados em Buenos Aires, né? Então, uma comunicação maior aqui, né? Até pela efervescência do movimento em Buenos Aires, e então, no que diz respeito a livros, a edição, né? E traduções assim, em espanhol e
português, né? E muitos livros de anarquistas clássicos, né? O Tolstói, né? Que é um anarquista que a gente percebe que ele, pelo que ele escrevia também, né? E que ele gostava bastante, até por essa questão também religiosa, espiritualista, né? E ele gostava de eu entrevistei um ex-professor, eu consegui entrevistar uns 2, 3 professores, né, da escola, já bem velhinhos, e ele falava que todo mundo, né, que visitava o João Penteado, ele doava um livro do Krishnamurti, né, que é aquele hindu de toda uma corrente de um pensamento também alternativo. Então, a biblioteca dele era muito eclética, tinha livros sobre vegetarianismo, né? Tem ali tem coleções de jornal, tem uma coleção de jornal que eu sou louca para ver, se vocês se animarem, vocês todos, que se chama Aurora, que eu não sei de onde não lembro, e ele juntou, Tati deve ter visto já, ele encadernou os números de todos esses jornais, né? Agora, lá em relação a Barcelona, eu não me lembro, né, se o João Penteado tem livros originais da coleção da Escola Moderna de Barcelona, por exemplo. Ele tem alguns, né? Alguns tem, né? Mas eu não me lembro, aí a Tati confirma aí o que ela lembra. E tem uma questão que é interessante, que eu acho que não é tão uma transposição material, porque era mais perto, por exemplo, trazer coisas daqui, né, da América Latina, mas a questão da prática de ideias, como o que eu acho mais forte é o jornal, né, que até a Tati falou como a primeira iniciativa dela, uma primeira fonte que ela foi, né, para pesquisar essa história. E o jornal, o Boletim da Escola Moderna de Barcelona, ele era muito forte como uma revista pedagógica, né, que a gente tem aí nos movimentos de professores e nos processos também das elites de formação de professores, e como um instrumento, né, de ideológico e tal, eles faziam não era bem um jornal só, era uma revista de ensino, né, uma revista de formação de professores, que em algum momento ela funcionava interligada à revista École Rénovée, né, da educação da Liga Racional da Infância, né, que também é algo muito importante assim para a gente que gosta do tema aqui, de pensar a existência dessa liga em relação à Liga da Escola Nova, que é da década de 20, né, e essa é de 1908, e aí eles produzem muitos números desses jornais, desses 2 jornais concomitantes, traduzidos em francês, e também traduzem no italiano, né, tratando de uma forma muito mais profunda do que aconteceu aqui com o início, né, porque eles escreviam muitos textos pedagógicos, os intelectuais, né, que escreveram os livros da Escola Moderna, eles escreviam, né, nos boletins e na École Rénovée, e, por exemplo, a Clémence Jacquinet, que era uma figura importante como coordenadora pedagógica, escrevia eles debatiam ideias educacionais muito profundas, né, e só que isso não tem aqui no acervo, né, eu não sei se a Tati complementa aí, Tati, o que você lembra da Eu biblioteca. posso acrescentar uma pergunta aí também para a nossa querida Tatiana? Pode. E é o seguinte, assim, né, a partir de toda essa referência que a Luciana, né, nos traz, né, e da influência, né, da Escola Moderna de Barcelona sobre, né, as realizações do João Penteado, né, você tinha mencionado
pesquisas suas, Tatiana, no AEL, é importante situar aqui aqueles e aquelas que assistem, talvez desconheçam, é o arquivo Edgar Lowenroth, é um outro militante, trabalhador anarquista, com quem, né, o João Penteado tinha, né, uma boa relação, né, de apoio mútuo, né? E então, nesse sentido, queria que você também situasse um pouco para aquelas que nos assistem, né? O que foi essa Escola Moderna de São Paulo, né, a partir dessa influência toda, né, espanhola, né? E também se você tem informações sobre a Sebastiana e o Joaquim, né, os irmãos do João Penteado, que são muito pouco, né, celebrados, né, nessa experiência escolar. São pouco mencionados, é verdade. Sim. Então, eu acho que a primeira referência que nós temos, como a Luciana falou, é o Jornal Operário, né? Eu acho que é a partir dele que essas ideias circulavam. Então, a Plebe, a Voz do Trabalhador, até a própria Lanterna, que era um jornal anticlerical, mas que era escrito pelos trabalhadores, principalmente pelos gráficos, né? Os tipógrafos. E o João Penteado fazia parte desse grupo de tipógrafos, que era ele, o próprio Edgar Lowenroth, Rodolfo Filippo, o Adelino de Pinho. Então, eles é que estavam publicando na imprensa ali, né? Diária, na imprensa operária. E que eram jornais, assim, que batiam nessa grande imprensa da época, né? No Correio Paulistano, Estado de São Paulo, e eram jornais que circulavam muito e que tinham uma adesão grande dos trabalhadores. Tanto que até 1919, nós ainda temos grandes movimentos de massa liderados pelos anarquistas, né? Então, acho que o Jornal Operário é um documento importante para a gente entender. Eles tinham uma seção, o que era o que todos os trabalhadores devem ler, né, em que eles publicavam ali os livros que circulavam. Então, isso é um termômetro para a gente entender que mesmo alguns livros que não estão hoje na biblioteca do João Penteado, eles circulavam nas ligas operárias, eles circulavam, inclusive devem ter chegado até a escola. O que acontece, o que eu percebi muito do seu Álvaro, é que eles tinham medo dessa relação do João Penteado com o anarquismo, devido a vários períodos de repressão que ele sofreu. E que não foi só... para ele, aliás, não foi o que a gente mais conhece, que é a ditadura militar pós-64. Para ele, não. Para ele foi o Estado Novo. Né? Para ele foi... Arthur Bernardes, Epitácio Pessoa, então foram outros governos repressores e que muita coisa a gente sabe que foi escondida, destruída, eles trocavam, pelas cartas você percebe que eles trocavam muitos documentos, livros, materiais, estou te mandando tal coisa, né? Então, assim, uma das coisas que nós vimos muito é que, por exemplo, esse acervo que está no AEL hoje, ele era entendido não como um acervo do Edgar Lowenroth, ele era compreendido como um acervo coletivo do movimento anarquista. Coletivo dos anarquistas, né? Faria uma outra pergunta. O Rafael Viana, né, que também já conversou aqui conosco, ele tem pesquisas sobre a militância anarquista pós anos 30, né, chegando até, não é, aos anos 60, 70. E eu te perguntaria, a escola moderna, né, e seu itinerário, né, em seus diferentes momentos, depois Escola Nova, depois Escola Saldanha Marinho, depois Escola de Comércio Saldanha Marinho, ela pode ser considerada, né, um exemplo da permanência de uma certa militância anarquista, né, para além dos anos 30? Eu acredito que eles resistem, isso é uma coisa que eu estudei, a Lúcia Parra também estudou, a Raquel Azevedo, né, tem um livro interessante sobre isso. Até os anos 30, 40, ainda é perceptível, assim, algumas coisas, assim, né, pelo menos até a fase da Academia de Comércio, né, até a fase da Academia de Comércio. Até a Academia de Comércio.
tem coisas que elas vão se diluindo nessa questão da uniformização do ensino, né? Acho que depois de Vargas, o Ministério da Educação, então tem coisas... Controle maior, né? Vai ter um controle maior do currículo, né? Perfeito. E vai aparecendo coisas meio estranhas, assim, né? De uma valorização de uma história, por exemplo, para mim, né? Eu, historiadora, que eu olho muito para isso, para essa questão de como que a história está sendo ensinada, como ela está sendo vista, como ela era ensinada no início, depois vai ficando uma coisa muito, uma visão da história oficial, assim, começa a aparecer os personagens históricos que a gente vê que seriam muito criticados dentro de um contexto mesmo anarquista, né? Mas você vê que tem essa imposição, essa até perseguição mesmo, né, para que a escola esteja dentro de uma normativa, né, para que ela funcione. Então, e ela já tinha sido fechada, ela ficou um período sob investigação, então eles tinham esse temor de que ela fosse fechada novamente, né? Então, como eles viviam disso, né? Isso também era o ganha-pão da família Penteado, né? Eles viviam dessa escola, né? Então, eles tinham muito medo que essa escola fechasse novamente. Então, há um certo controle, mas eu acho que a escolha, por exemplo, essa escolha que a gente vem discutindo ultimamente pela educação profissional, a visão de educação profissional que eles têm não é a mesma, por exemplo, de uma escola Álvares Penteado. Sim. Né? É uma outra escola, uma escola que ela tem essa visão da educação integral, tem outras atividades que estão sendo ofertadas além da educação profissional, tem uma convivência que está sendo construída com o aluno e com a família que vai além também dessa coisa tecnicista, né? Então, tem outras práticas da vivência libertária que eu acredito que elas permanecem na escola e que ainda são fortes aí, principalmente enquanto João Penteado está vivo, porque havia ainda essa relação dele forte com o Centro de Cultura Social, então tinha a escola e o Centro de Cultura, e ele era um membro ativo do Centro de Cultura, e eu estudei a correspondência pessoal dele, né, no doutorado, justamente para mapear essa militância pós-anos 20. Então, através da correspondência, a gente também consegue perceber que eles mantêm contato, mesmo um morando em Minas Gerais, né, o outro em São Paulo, o outro indo para Portugal frequentemente. Então, você vê que eles mantêm uma correspondência ativa, e um pergunta do outro, inclusive daqueles que foram exilados ou que tiveram que retornar para os seus países de origem, como o Gigi Damiani. Tem uma carta que ele pergunta, ele fala do Gigi Damiani, ele se comunicava com o Oiticica aí no Rio, né? Então tem uma circulação, né? A Maria Lacerda de Moura, né? Então a Teresina, né? Que estava lá em Poços de Calda, que é a mesma do livro do Antônio Cândido, Teresina e seus amigos, que é uma história super bonita também da Teresina com Adelino de Pinho, né? Que ela recebia, cuidava dele, acolhia o Adelino na casa dela, e tem essas relações da militância, elas são muito interessantes, né? E a forma como não só havia permanência dessas relações, mas como eles faziam circular essa documentação e esses livros entre eles. E essa relação que você faz, essas redes de sociabilidade que você menciona, é muito interessante. Eu tive recentemente, agora no mês de julho, em Poços de Caldas, né? E eu conversei com uma professora, uma colega do programa de pós-graduação em educação profissional, que ela tem um orientando que descobriu exemplares do Boletim da Escola Moderna no Arquivo Histórico de Poços de Caldas. E aí, obviamente, eu pedi logo para me contar a fofoca. Eu falei, me conta logo a fofoca para a gente mapear isso, para saber que tipo de registro, né, se pode encontrar da atuação dessas pessoas, né, nesses diferentes lugares, que não apenas em São Paulo. Então, assim, é interessante como a tua pesquisa, né, ela conseguiu fazer essa rede dessa sociabilidade entre esses trabalhadores militantes, intelectuais militantes, né, que buscavam
fazer uma gestão coletiva, né, daquele acervo, com alguma preocupação de que isso fosse preservado, né? A gente percebe claramente o esforço dessas pessoas de fazer com que isso chegasse a posteridade. É bem interessante. E aí, nesse sentido, a pergunta que eu faço para vocês também, para você e para a Luciana, com a experiência que vocês têm, né? Aí, dialogando com aquele texto clássico do Paulo Nozella sobre as instituições escolares, vocês fazem muito bem um estudo sobre as instituições escolares que não se esgota as próprias instituições, né? Faz as devidas relações entre as instituições e os contextos, e melhor, as instituições e os movimentos sociais, né, que produzem, que possuem muitas interseções com essas instituições. Eu acho que é interessante falar isso para aqueles pesquisadores do campo da história da educação e pesquisadores, já que o programa está gravado, a gente vai depois divulgar para os nossos alunos e dizer o seguinte: como fazer o estudo, a história de instituições escolares, não se restringindo ao espaço da instituição. Sim, exatamente. Essas devidas relações entre a instituição e os contextos, e a instituição e os movimentos sociais que se interseccionam com essas instituições. Eu acho que, nesse sentido, as escolas modernas, né, em especial a Escola Moderna 1, certamente a Escola Moderna 2 também, e a Escola Moderna de Barcelona, né, na primeira década do século XX, né, fazem justamente essa interseção necessária, né, entendendo uma experiência pedagógica como essa como uma experiência coletiva, uma experiência de um movimento. Acho que é importante, muitas vezes, quando a gente fala, né, e existe um cacoete no campo da história da educação, que, via de regra, os pesquisadores da história da educação olham mais para as iniciativas estatais do que para as iniciativas da classe trabalhadora, né? Aquilo que a gente costuma falar o seguinte, né? É o cacoete da biografia do Estado. E nesse sentido, o foco de vocês, né, o nosso foco como pesquisadores da educação, da história da educação, é partir exatamente dos de baixo e dessas iniciativas da sociedade civil, né? Acho que é interessante a gente mapear isso. Só não esquecer a pergunta do Rogério, que ele fala da Sebastiana e do Joaquim. O Joaquim tem um dos postais do Manuel Gama é endereçado ao Joaquim, não ao João Penteado. Então, mostra também que o Joaquim ele estava relacionado a essa mesma militância. Eles são muito discretos, né? A família do João Penteado é muito discreta. Mas eu acredito que o Joaquim também tenha princípios muito semelhantes ao do João Penteado, né? Porque senão não haveria também essa afinidade dele com essa militância. E a Sebastiana, ela era professora da escola, ela é mencionada como professora, mas não há, assim, é preciso olhar com mais cuidado a documentação, com esse olhar também, né, assim, voltado para ela, né, mas eu não lembro de nada específico, assim, que destaque a atuação dela. Eu sei que ela era professora da escola, tem fotos dela junto com o João Penteado, né? E tem um outro irmão dele que eu não lembro o nome. Você lembra, Lu? Eu não sei como que a gente esqueceu o nome dele. Tem o Joaquim, a Sebastiana e tem mais um. José. É o José? Deve ser. Eu não lembro o nome dele. Que é o irmão mais velho, né? Ele é um mais velho que ele é mais discreta ainda a percepção sobre a participação. Tem fotos com todos, mas eu ia falar que a Sebastiana tem já também, não me lembro mais, nas pesquisas e fontes, que antes do João Penteado vir para São Paulo, ainda jovem, ela veio também para trabalhar numa escola que se chamava Escola Livre, né, uma escola primária. Então, eu acredito que a Sebastiana também, assim como o Joaquim, eles estavam... Eu também. Não numa militância anarquista forte como o João Penteado, que quando a gente pega um texto dele e lê, dá para ver que ele não tinha
Ele tinha um engajamento, né? Ele não tinha delongas, assim, ele era bem ferrenho na crítica, embora, né, fosse ali aquele professor e que às vezes a história pode achar que não. Agora, eu acho que os irmãos tinham uma prática militante, talvez pedagógica ali, porque eles estavam junto compraram A briga, né? Eu sei que, né, a palavra comprar é ruim, né? Mas eles embarcaram, né, na briga ali de manter a escola. Então, realmente, como a Tati falou, tem foto dela o tempo todo, né, Tati? Com ela turnos. tem mais até do que do Joaquim, assim, ela está sempre com o João Penteado. Eu acredito que ela era até como uma vice-diretora da escola. Não, assim, né? a gente não sabe se o Joaquim tem que olhar, como tem muita documentação administrativa da época da academia e da escola técnica, que precisam ser vistas para ver, por exemplo, exatamente. Os trâmites burocráticos, onde pode, de repente, aparecer o nome deles, se eles não faziam coisas. Isso né? é algo interessante do acervo João Penteado. Tem muita coisa ali que ainda não foi devidamente estudada, pesquisada, né? Tem material inédito ali. O que vocês indicariam para novos pesquisadores que se debruçassem sobre esse acervo, né? Em relação a documentos, em relação a períodos a serem estudados? Vocês que organizaram, basicamente, né, todo aquele acervo, o que vocês indicariam como períodos ainda pouco levantados, pouco esmiuçados dessa trajetória da escola moderna? Eu acho que esse período da academia, ele é muito interessante. E é um período longo, né, da academia, e que vale a pena ter um novo olhar ali, e esmiuçar, olhar as caixas. A gente está fazendo um trabalho agora com pesquisadores, com bolsistas de pré e C, de olhar todo o acervo que tem ali dentro, fazer uma varredura, e a gente vai fazer isso, vai passar pelo acervo João Penteado também. Então, os pesquisadores que tiverem interesse de nos ajudar nessa tarefa, né, Lu, de ir até lá, engrossar nossas fileiras e olhar as caixas e formar, a nossa ideia é formar novos grupos de pesquisa, como esses que a gente tinha antes, por afinidades, por temas, e repensar as coisas, e escrever, e discutir. Então, acho que isso é algo que a gente precisa fazer, porque sozinho a gente não constrói isso, né? A gente precisa de afinidades, que as pessoas estejam com a gente e pensando e discutindo, que aí as coisas vão aparecendo, né? Muita coisa ali, nem a gente não sabia que estava ali, mesmo depois que a gente fez a seleção lá na escola, antes de ser fechada para ir ali para a USP, depois que as caixas chegaram é que a gente foi descobrir que essa documentação estava lá. Então, assim, que a gente foi ter esse olhar de, olha, o que é isso? A própria carta da Teresina mesmo, né? Ninguém imaginava que aquela Terezinha era a Teresina. Era a Teresina do... Então, a gente foi cruzando fontes, a gente foi cruzando dados, informações, e a gente foi descobrindo as coisas. Então, é isso que você estava perguntando, né? Eu não consigo entender o anarquismo, esse movimento, que foi muito forte aqui em São Paulo, de forma isolada, né? Eu acho que a escolha pela educação formal, pela escola formal, ela também é uma estratégia de luta, ela também é uma estratégia de levar a classe trabalhadora para uma posição de embate, de equidade, né, de que ela tem uma possibilidade de ter acesso às coisas, porque sem esse acesso também ela não é vista, ela não é ouvida, ela fica na marginalidade. A educação formal, ela tira também as pessoas dessa marginalidade, né? Eu vejo dessa forma, né? Mas eles trazem toda essa rede de práticas culturais da classe trabalhadora para a escola, e depois para a escola de comércio. Por isso que eu acho que sobrevive ainda, né? Principalmente durante o período que ele está vivo. Porque essas práticas, elas estão presentes. Então, tem coisas que a gente
nós que somos da área da história da história da educação, nós sabemos o quanto é difícil inovar, né? Quanto a cada avanço você tem muitos retrocessos, né? É muito difícil mudar o espaço da sala de aula, introduzir atividades pedagógicas cooperativas. É muito difícil você introduzir o estudo do meio, por exemplo, até hoje. É uma briga para você fazer um formulário de estudo do meio, entregar na coordenação e você conseguir agendar e sair com os alunos da escola. Né? É muito difícil, até hoje é muito difícil. E eles faziam isso, eles registravam. O Levi, que é o pós-doutor, que vai começar pós-doutorado lá também, a gente estava conversando muito sobre essa questão também do brincar, né? Que eles escrevem muito sobre isso no início, que as crianças, durante os passeios pedagógicos que eles faziam, eles brincavam, eles paravam nas praças para brincar. Então, o brincar ele também é respeitado, né? O tempo da brincadeira, o tempo de admirar a natureza, como lá no filme da Língua das Mariposas, né? Que ele vai andar no campo com os alunos. Então, essa coisa idílica, né? Assim, então, tem essa relação que eu acho que é muito interessante e que ela está na postura do professor, na forma que ele enxerga a relação com as pessoas fora do espaço da escola, no caminho, no trajeto que eles faziam, na profissão dos pais. Então, acho que tudo isso está interligado. E essa visão que a gente tenta mostrar para o nosso aluno hoje, que a gente chama de repertório, eu acho que eles tinham muito essa clareza, né, de que tudo isso fazia parte do processo de aprendizagem dos alunos, né? Mas, Tatiana, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Assim, a escola moderna, né, e o itinerário da família Penteado dá vários programas aqui para a gente discutir, né? Mas a nossa proposta também envolve conhecer um pouco, né, os pesquisadores e pesquisadoras, né, que se debruçam sobre o anarquismo e suas experiências educacionais destacadamente, né? Eu queria também, né, dedicar um tempinho da nossa conversa, né, para, né, as experiências pessoais de vocês, né? Então, perguntaria, por exemplo, para a Luciana, né, você, junto com o Rodrigo Rosa, outro pesquisador, né, da pedagogia ferriana, organizaram já 2 seminários, né, Seminário Anarquismo, Educação e Cultura, né? O primeiro, ano passado, eu tive o privilégio de participar, né, conhecer, estar lá com vocês, e agora, em setembro, tivemos, né, o segundo seminário, né? O que você nos diria, Luciana, assim, a procura, né, o interesse, né, assim, o contato, né, com essas referências pedagógicas, né? Como é que foi essa experiência para, né, aqueles que buscaram, né, o seminário? Porque, como já foi dito aqui, né, não me recordo agora se pela Tatiana ou pelo Leonardo, né, são experiências que, né, não constam, né, regularmente, né, nos currículos, né, dos cursos de licenciatura e pedagogia, né, um patrimônio da classe trabalhadora da qual nós somos, né, completamente, né, alienados, né? Então, teria essa curiosidade, né, de conhecer, né, as suas impressões sobre, né, essa perspectiva, né, de colocar, né, ao alcance de todos, né, para usar uma expressão do Oiticica, né, esse cabedal, né, através do seminário que vocês organizaram. Assim, essa questão que se fala da presença, né, nos cursos, uma espécie de, não sei se é uma presença curricular, né, que apareça. Bom, para mim, uma grande referência é vocês, né, que fazem um esforço grande nesse trabalho de ter a temática anarquista, né, como um todo, e isso também eu vejo que, eu estou fazendo meio que um preâmbulo, assim, porque você falou, né, acontece muito individualmente, né, no nosso trabalho, porque quando a gente estuda esse tema, um tempo, né, já faz aí 20 anos, é difícil
não ficar tentando buscar alguma coerência, né? Pelo menos. Dizer que ser coerente acho que é muita presunção, mas então ter essa perspectiva, né, educativa aí muito diferente daquilo que se apresenta, daquilo que é dado para a gente como educação, como escola, né, como a Tati estava falando aí da dificuldade. Então, eu, como educadora, hoje, principalmente, nesse momento, eu me vejo num espaço sem saída, praticamente, depois da pandemia e do governo que acompanhou a pandemia, né, do inominável. Então, acho que houve né, e aí é meio uma sequência, né, também, mas muitos prejuízos, e aí a gente, quando a gente se insere, não importa, todos os lugares onde trabalhei muito na universidade privada, né, então a gente acaba tentando, né, aproveitar os espaços para fazer um trabalho mais inspirado nessas práticas, né, como uma coisa que eu sempre, dando aula no ensino superior, que eu dou muita atenção no sentido de desvalorizar é a avaliação, né, desvalorizar o peso que a avaliação tem na condução de um curso. Eu ponho a avaliação como condutora do curso todo, mas de uma forma diferente. E aí essa questão dos seminários, a gente foi algo em diálogo, assim, a gente até tem conversando com a Doris, né, que não estava muito bem de saúde, e aí o primeiro seminário ele surgiu nesse contexto, né, da gente fazer, né, um evento sobre educação e cultura, que é até uma abordagem mais que a Doris desenvolve, essa questão cultural, e que tem a ver com o que vocês estavam falando, a Tati estava falando agora, dessa amplitude do anarquismo como educação para além das instituições fixas, ordinárias, né, escolares. E aí a gente... e aí, pensando num seminário que você deixa a inscrição aberta, né, e coloca lá, se inscreve, não precisa mandar, chegou, participa e o certificado, tem uma procura muito legal de pessoas pesquisando anarquismo, né, então, uma quantidade, tipo, esse segundo agora, que o primeiro a gente até chamou algumas pessoas pesquisadoras, mas esse a gente quis deixar para as pessoas virem se inscrever, quem está fazendo pesquisa mesmo, né, doutorado, pós-doc, iniciação, não importa, né, e aí vieram umas 16, por aí, pessoas apresentar pesquisa sobre anarquismo, mas a escola moderna não tem tantos ainda, né? Então, desses aí cai para uns 4, assim, e o contato com essa documentação, ele é ainda muito, eu acho que ele tem muita perspectiva, né? Como a Tati trouxe aqui já algumas, mesmo esse do João Penteado, que está lá no Centro de Memória, porque por uma questão houve essa organização e o livro, mas nós fomos aí umas 10 pessoas, de estudantes e né, 3 professoras, é muito pouco diante da imensidão né, e é interessante quando os olhares de pesquisadores diferentes, como se for do Rodrigo, ele faz tempo nessa tentativa, mas ele tem vai ter um olhar diferente do meu, da Tati, do de vocês, e acho que essa que é a riqueza, né? Nesse seminário vieram pessoas do Ceará, da Bahia, então isso é uma coisa também que eu achei muito legal de pensar como que a gente sai do eixo sudeste para pensar a questão operária
e anárquica, e as escolas no Ceará que eu não conhecia, e é fantástico né, o trabalho, e aí, então tem muito documento, mesmo os administrativos. Eu lembro que uma vez você pediu, né, Leonardo, um documento X lá da academia, que a gente precisa achar aquele documento que você pediu, que atas, eu até lembro Atas, mais né? ou Foram menos, atas. né, atas de reuniões, Isso, assim, isso. Só das partes administrativas, fazer recortes documentais já é trabalhões, né? Da parte pessoal que eu estudei, e fui eu, depois a Tati, não foi muita gente que mexeu, né? Não sei, depois outros pesquisadores foram chegando, mas é interessante pensar isso assim também. Vocês chegaram e criando essa abertura mesmo, né? Porque o que eu acho interessante de fazer esses seminários, e é o que eu estava conversando com o Rodrigo, né, com os colegas lá, é difícil juntar presencialmente as pessoas, né? Mas também a gente está sempre na tela, é algo que para mim é um sofrimento. Esgota, né? Esgota e propicia a gente aqui, né? Não estamos distantes, mas presentes, mas talvez fazer coisas escritas, né? Sim. A gente começar, como isso que vocês estão fazendo, vídeos, né? E podendo juntar iniciativas de pesquisa sobre anarquismo, porque eu acho isso, eu pesquisando o que tem de livro indígena na biblioteca da Faculdade de Educação, é muito pouco, né? E aí eu fui para o anarquismo, é menos ainda, né? Hoje em dia, é muito pouco, tanto de um tema quanto o outro, né? De uma universidade tão grande. Uhum. Que tem sobre os indígenas e feito por eles praticamente não tem, né? E de anarquistas muito pouco. Então é coisas das 2 décadas para cá que foi aumentando, né? E antes era Mário Stratenberg, Zé Simão, né? Mas curioso, porque Pois é, assim, a minha aproximação do tema também se deu muito a partir de algumas leituras no que diz respeito às escolas indígenas, né? Em princípio, eu tinha um interesse em tentar fazer um estudo comparativo, né? Mas acabou que depois eu me concentrei na escola moderna, né? Mas, de fato, são experiências que eu acho que, né, possuem assim, pontos, né, de aproximação, né, muito grandes. Né? Mas, Tatiana, a Luciana falou um pouco do pós-doc que ela está fazendo, né, no início da nossa conversa. Queríamos também que você falasse um pouquinho, né, do seu pós-doc, né, dessa relação entre a Escola Oficina de Lisboa, que também tive a oportunidade de estudar, né, e destacadamente a atuação do Adolfo Lima, né, e a Escola Moderna, sobre a qual nós já conversamos aqui. Então, no final do meu doutorado, eu cheguei a ir para Portugal, né? Eu fiquei 10 dias lá na Universidade de Lisboa. Eu fui recebida lá pelo professor Antônio Nova. Ele chegou a me passar uma documentação que era do Antônio do Candeias, né? Antônio Candeias. E ele me deu acesso também ao Arquivo Nacional. E eu cheguei a pegar uma documentação, recolher uma documentação sobre a escola oficina, que eu não tive tempo, né, de usar no meu doutorado, porque eu já estava finalizando, mas que deixou aquela portinha entreaberta, né, de continuidade, e eu percebi muitas semelhanças entre as duas escolas. O João Penteado menciona várias vezes o Adolfo Lima, e tinha um recorte sobre o Adolfo Lima lá no acervo, né? E então eu fui observando essas similaridades, e já tinha essa ideia de fazer o pós-doc e aprofundar um pouco mais em torno disso. E a partir disso montei o projeto. Eu acho que tem sido muito interessante, porque
tem muitos pontos, assim, que mostram essa questão também da originalidade da escola aqui do João Penteado, porque enquanto que lá em Portugal você tem essa aproximação da escola-oficina com o movimento da escola nova, aqui não, né? Aqui são coisas muito diferentes, assim, e não existe essa aproximação entre o movimento da escola nova. A gente até acredita que há uma apropriação de ideias das escolas anarquistas por esse movimento escola novista, principalmente aqui no Brasil, mas as fontes não são citadas, né? Você não tem uma referência explícita. A primeira vez que esses conceitos são mencionados, são trabalhados, são usados como ferramentas pedagógicas. Então, não existe uma referência clara a isso, né? Então, essa marginalidade das escolas anarquistas, ela até hoje ela permanece na história da educação aqui no Brasil, né? Muito difícil você trazer isso para a discussão, você colocar isso como algo a ser trabalhado dentro do currículo oficial, assim, vamos dizer, né? A Lu, que está mais por dentro dessa discussão aí da história da educação, talvez ela possa dizer um pouco melhor do que eu, mas, assim, eu vejo como algo muito difícil ainda hoje. A professora Carmen, ela tem uma ideia muito interessante da gente fazer, enquanto grupo de pesquisa, esse mapeamento dessas escolas que elas vão surgindo a partir das indicações e orientações da Primeira Internacional. Isso. Né? Eu acho isso muito interessante, porque você tem várias escolas que vão pipocando em vários lugares do mundo, Isso. que elas têm semelhanças, né? Princípios muito comuns, e que elas são precursoras, assim, Porque dá para falar, né, Tati? Desculpa te interromper, eu acho que dá para falar de um movimento de escolas modernas, né? O Edgar Rodrigues, naquele livro Teatro, Anarquismo e Educação, né? Ele vai falar sobre escolas influenciadas pelo modelo ferretiano e escolas influenciadas, inclusive, por essas teses da Primeira Internacional, que vão pipocar mundo afora, principalmente no Brasil. Se a gente datar, por exemplo, a Escola Élisée Reclus, em Porto Alegre, de 1896, ou seja, a gente ainda está falando final do século XIX, né? Então, assim, é importante a gente falar nessa ideia de movimento das escolas modernas. Mas aí eu destacando, aproveitando esse gancho que você está dando, perguntar para você e para a Luciana, né? A que vocês atribuiriam esse desconhecimento total e absoluto que boa parte dos nossos estudantes, né, de História da Educação e Pedagogia, na sua formação inicial, nas suas graduações, esse desconhecimento absoluto que eles têm dessas experiências tão importantes e tão necessárias para a história da educação no Brasil, né? Enfim, né? Considerando, né, que a gente tem aí colegas, companheiros de esquerda no campo da pedagogia histórico-crítica, que falam tanto de propostas de uma educação politécnica, politecnia da aprendizagem, formação unilateral, né? Enfim. A que vocês atribuiriam esse desconhecimento? Eu acho que a gente não tem uma história da educação, a gente tem uma história da escola. Né? Eu acho, é uma impressão minha. A gente tem uma história da escola oficial, do sistema de ensino brasileiro. Então, você vai estudar a história da educação, está muito focado ou na forma como ela se constitui, enquanto escola, enquanto um sistema educacional, e os seus percalços, as suas reformas, né? Dentro de um contexto histórico e político brasileiro, mas você tem uma história da escola. Então, aí tem uma questão de como que a gente concebe o que é educação, né? O que é educação? Então, que experiências educacionais não estão sendo
observadas, estão sendo ocultadas, estão acontecendo e aconteceram e ninguém ficou sabendo, né? Quantos acervos aí desapareceram, né? Então, o que teria acontecido com esse acervo do João Penteado? Eu não quero colocar importância em mim, na minha pessoa, né? Mas se eu não tivesse ido bater na porta dele, eu não sei, né? Se essa documentação não teria desaparecido perdido, no né? fechamento da escola, né? Porque logo em seguida ele começou a ficar doente, ele fechou de vez a escola, já estava tudo se deteriorando, então não sei o que teria acontecido, né? Pode ser que talvez outro pesquisador chegasse até lá, da USP mesmo, ou de outra instituição, e essa documentação tivesse... Mas, como dizia um professor meu, em história a gente não pode lidar com o si, né? Não existe o si, né? Então, é complicado a gente pensar, porque existe muita coisa aconteceu e acontece que a história da educação ela não está olhando para isso, né? A história da educação dos No manuais Brasil, aí. E é interessante você falar isso, né? Eu também queria ouvir um pouco a Luciana sobre essa questão, porque, assim, quando a gente fala que se faz, você acertadamente fala, né? Se faz muito mais uma história da escola do que da educação, a gente não está falando só de uma perspectiva oficial ou tradicionalista da história da escola, mas a gente também está falando de grupos do campo crítico, né? Do campo progressista, que acabam fazendo algo similar ao que uma historiografia tradicional das instituições escolares Exatamente. faz. Né? Isso aqui é muito interessante, né? É um desconhecimento, é um silêncio ensurdecedor, digamos assim, em relação a essas experiências libertárias no campo pedagógico, no campo educativo, no Brasil do século XX, né? Enfim, e é isso. E acho que o grande esforço que vocês trazem é justamente fazer essa ponte com a Escola Oficina de Lisboa, fazer essa ponte, né, com a Escola Moderna de Barcelona, como a Luciana faz na tese de doutorado dela, indo até lá, investigando também, fazendo esse levantamento. Mas é isso, né? O que vocês falariam para os alunos e alunas de vocês do curso de pedagogia, do primeiro período, dizendo assim, gente, vocês já ouviram falar em escolas modernas, em pedagogia libertária? O que vocês falariam para elas? Gente, deixa eu pegar mais uma carona aqui, mais uma vez, uma pergunta do Léo. Nós estamos chegando já nos momentos finais aqui do nosso tempo, né, de programa, né, uma pena, né? Mas queria, então, acrescentar, né, ao que o Léo já sugeriu, né? A Tatiana mencionou Antônio Candeias, né, uma obra importante, Educar de Outra Forma, né, onde ele aborda, né, a Escola Oficina de Lisboa e todo esse cabedal. Então, acrescentaria aí também a pergunta do Léo, né, com base, né, nesse referencial todo, né, como é que, né, conhecer essas experiências, né, nos permitiriam, né, tentar, pelo menos, né, educar de outra forma, né? E também com isso que vocês fizessem, né, as suas considerações finais aqui, já caminhando para o encerramento do nosso programa. Eu vou falar e você termina, que aí você já falou do Candê, tá? Essa é a questão só sobre por que os anarquistas ficam nessa existência aí. Eles nunca deixam. Eu entendo, né, que eles estão sempre presentes, né? O movimento anarquista ele está sempre presente, né? Desde esse passado histórico que a gente investiga até hoje. E as documentações, elas mostram, né, nosso distanciamento da realidade por motivos diversos que nos impede de estudar, e a questão que a Tati traz, né, da escola como essa historicidade da escola, né. Agora, eu penso também na questão de se pensar a história da educação como a história dos intelectuais, né. Então, eu vejo muito, né, nós vemos muitos grupos, pós-graduação, obras, né, articulados a esse estudo dos grupos intelectuais que
forjaram a educação no Brasil, na América Latina, né, nos países colonizados que vivenciam um processo semelhante, né, de educação, que movimentos como progressistas, como a Escola Nova, por exemplo, eles são movimentos colocados por cima, né, pelo Estado. Eles não são movimentos orgânicos a um processo societário que é como acontece na Europa, com iniciativas de muitos dos professores, ou até o Tolstói, lá no meio do século XIX, lá nas Biasnaya Poliana, que não é sempre que o Tolstói é associado à Escola Nova, mas às vezes ele é, né? E agora os outros, o Ferrier, o De Crowley, o Pestalozzi, essa galera toda aqui, vira um grande estandarte de referências aqui para nós, né? Pestalozzi principalmente, e isso é vindo como política, mas o que eles fizeram lá não, na Europa, né? Nas iniciativas, nos testes, nas experiências educacionais que eles fizeram, embora estivessem muitos professores associados ao Estado, né, a escolas estatais ou não, mas eram experiências que também eram de intelectuais, porém, algumas que se ligavam também a meios populares, né? Enfim, e agora, para nós, a situação fica pior ainda, porque a gente tem a novidade vinda de cima, né? E só que algo que eu tenho cada vez mais visto, pensado aqui, é que todo mundo quer escola, né? Desde que a escola como um fenômeno do moderno, né, da modernidade, os intelectuais eles querem forjar uma sociedade pela escola, mas as classes populares exploradas, né, são exploradas, não são dominadas, né, somente. Eles querem escola. Então, essa condição de fazer escola ainda é algo que eu entendo como uma certa novidade para a historiografia da educação, para além dessa questão das iniciativas estatais, como vocês acabaram de falar, desse gosto, esqueci qual a expressão que vocês usaram, mas desse apreço pelo Estado. Biografia do Estado, né? Biografia do Estado, mas a educação negra, por exemplo, né? Todo canto que a gente tem um pequeno aglomerado de pessoas, essa coisa das irmandades, das confrarias no Brasil, né? Eu tenho estudado um pouco agora, nos tempos para cá, a questão do Acre, do movimento sindicalista lá dos seringais, e lá no meio do nada, no meio do mato, se junta uma comunidade seringalista e eles fazem escola, porque os sem escola querem escola, não tem jeito, né? Desde que isso se torna uma necessidade para a sobrevivência no mundo capitalista moderno, né? Só que as elites elas fazem, né? Uma escola para as classes dominantes, então é isso que está no livro, que está na história da educação, e então eu acho que algo, né, bem, sei lá, nos anos 80, 70, 80, o pessoal começou a estudar as frentes mais críticas, né, teóricas, e a gente está, talvez nesse momento, tentando esse esforço de colocar nos currículos. A gente põe na aula, né? Eu já entrei em aula falando, levava um monte de cópia do jornal e jogava na mão dos alunos. Eles sempre gostaram das escolas anarquistas, sempre saíram curiosos. Eu um dia eu fui substituir um professor e eu fiquei falando dos anarquistas, e aí uma menina saiu e virou bolsista lá do Centro de Memória, porque ela gostou do assunto, né? Então, essa coisa da renovação, eu tenho a impressão que a escola ela é um lugar de tanta dor, né, ao longo dos séculos, primeiro pela herança cristã e depois pela herança do Estado, né,
que quando a gente consegue fazer uma escola com um pouco mais de sentido para as pessoas, uma escola mais humana, mais alegre, né, mais criativa, ela vira escola renovada, né? Ela vira escola nova, ela vira movimento progresso, renovação e mudança, revolução e tal, dentro daquilo que devia ser normal, porque a gente vive uma condição de exploração hoje, né? E acho que antigamente também, né? Mas agora eu sinto isso muito forte, né? Enfim, vamos ver. Mas acho que é isso. Excelente. Muito bom. Tati. Bom, eu penso, você falou, né, o que eu diria para alunos de um primeiro ano, esse primeiro semestre de um curso de pedagogia, quem está começando. Eu acho que nós temos muito a aprender, né, com os anarquistas. Eu acho que eles se apropriam de espaços de uma forma muito natural, assim, de aquelas fotos, por exemplo, da Larouche, né, ao ar livre. Eu acho muito linda aquelas fotos, assim, de como que naquela época, no início do século XX, eles estavam propondo aulas embaixo de uma árvore, né, dentro daquela lógica dos griots, né, de contar histórias ali. Eu acho que isso é tão bonito, né, porque é uma forma como as crianças, eles falam muito sobre isso, o Tolstói fala muito disso, né, a forma natural das crianças aprenderem, né, de algo que dê prazer e que seja, que eles perguntem, que eles tenham curiosidade, que é algo que eu acho que a escola foi perdendo. Eu acho que a gente tem que recuperar um pouco isso, né, que é esse prazer, essa vontade, e eu acho que a gente tem que ouvir um pouco os alunos. A gente quer falar muito, né? Eu acho que a gente reclama muito que a gente não consegue falar, mas a gente está ouvindo? Será que a gente ouve o que essas crianças têm a dizer? Né? Porque uma coisa é a nossa geração quando era criança, outra é essa geração que aí está, né? Então, talvez a nossa forma de aprender tenha sido bonita para nós, mas não é a forma que vai servir para eles. Então, eu tenho falado muito isso com meus colegas, né? Eu acho que estudar é uma coisa que nos coloca, né? A indagação. O que a gente pode fazer? Eu tenho falado muito essa questão das paredes, né? Das salas de aula com 32 alunos, um espaço pequeno, fechado, em plena era da inteligência artificial, da informação. De 4, 5 horas na escola. Exatamente, gente. Isso é um porre para eles, é muito chato. Né? Então, assim, para a gente imagine para eles, né? Então, a gente tem que falar só para eles, né? Para nós também, eu acho que a gente tem que repensar urgente isso, porque é uma coisa que adoece todo mundo. Né? Eu estou dando aula para sexto ano. Então, assim, sexto ano, e depois na outra escola eu vou para o ensino médio. Então, eu estou nas duas pontas, né? Então, eu fico pensando e até comparando, assim. E essa questão do ouvir é algo que eu me cobro muito, né? Será que eu estou ouvindo? O que eles querem? Como que eles aprendem? Eu passei um trabalho ultimamente que eles vão começar a entregar agora, que é justamente isso, eu quero saber como eles aprendem, o que eles estão olhando, quais são as referências que eles têm, porque não são as mesmas que eu tenho. As referências que eu acho bonitas, tem gente que eles nunca ouviram falar na vida deles, que não sabem nem quem é, né? Então, eles estão ouvindo outras coisas, lendo outras coisas, e às vezes a gente tem preconceito, né? A gente acha que o que eles estão consumindo é menos importante, não é bom, né? Então, a gente acho que tem que se desarmar um pouco e repensar muita coisa aí, porque senão a gente não consegue e o aprendizado ele vai acabar sendo muito superficial, né? Concordo plenamente, assim, a minha última experiência fazendo esse tipo de reflexão na escola foi o aluno dizer para mim assim, professor, assim que o senhor acabar a sua aula, eu vou pegar um vídeo aqui
e vou ver um vídeo de 10 minutos para saber tentar entender o que você estava explicando. Eu falei, pô, eu fiquei 1h30 tentando falar aqui. Exato. Você, em 10 minutos, vai tentar entender no vídeo. Eu falei, pelo menos o vídeo é roteirizado e é mais interessante. Gente, ó, esse estilo de música que eles ouvem, aí, como que chama? Trap? É isso? Gente, eu nem sabia que isso existia. Eu comecei a saber que isso existia, mas acho que uns 3, 4 meses, assim. A molecada da periferia. Eu tô aqui ouvindo jazz, e aí o cara ouvindo trap. Você tá ouvindo um trap, Tati? Eu não sabia o que era trap. Aí que eu comecei a falar para eles, falei, gente, eu preciso aprender com vocês o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão... Né? Não adianta ficar em casa fechado ouvindo Miles Davis, que não vai chegar neles. Esses dias eu estava numa turma, eu falei em Legião Urbana, os meninos do ensino médio falaram assim, professor, Legião Urbana, o que é isso? Eu falei, gente, é choque de geração. Aí você pegou pesado, hein? Bom, gente, mas assim... Eu queria só para fazer um adendozinho da pergunta rapidinho também que vocês tinham falado, uma coisa que também o anarquismo fica sucumbido é a questão da esquerda, né, gente? É a questão também dos intelectuais da esquerda, de toda a história que a gente conhece, que dentro da academia, até se a gente pensar aí os anos 70, 80, que vão surgindo também referências predominantes de né, materialismo histórico e marxistas também, desde sempre a gente não consegue, né? Então, acho que agora... Por isso que é legal fazer esse arranjo, né, esse inventário, né, como a gente pensou no seminário, isso que vocês estão fazendo, né, o que a Tati vem fazendo no Centro de Memória também, essa pesquisa comparada dela, né, então acho tudo muito legal para ampliar, né, para isso. Gente, quero, então, agradecer, né, ao Leonardo pela importante contribuição aqui para a nossa conversa, né, hoje, nesse 7º episódio do Teses Anarquistas, e agradecer muito especialmente as professoras Tatiana Calzavara e Luciana Elisa dos Santos, né, por essa oportunidade, né, de conhecê-las melhor e conhecer o trabalho, né, que, né, vocês desenvolvem. Espero que todos aqueles e aquelas que tenham assistido, né, consigam, a partir, então, dessa nossa conversa, né, encontrar aí caminhos para as suas próprias pesquisas, né? E prometo que, né, quando, né, esse conjunto de entrevistas for publicado na forma de e-book, né, dedicar, né, 2 notas de rodapé, né, uma para o que é trap e outra para o que é Legião Urbana. Que todos e todas possam saber também, né, o que é trap, né, e Legião Urbana. Então, gente, muito obrigado. Boa noite para vocês. Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês novamente. Continuaremos juntos aí em outras oportunidades. Obrigada, muito bom vê-los e valeu aí pela iniciativa, gente.